Boa tarde, pessoal. Tudo certinho? Vamos começar mais um vídeo sobre multiplicação de monômios dentro do conteúdo de álgebra. E para tal, vamos fazer uso também da geometria, né? Como um meio de facilitar o entendimento deste conteúdo. Então, vamos partir para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é aqui, pronto. O primeiro exemplo é esse aqui, ó. Digamos que eu queira multiplicar o número 3 por 2x, certo? Bom, primeiramente, ó, o número 3 e o número 3 e o 2x aqui, eles são fatores. De modo geral, em matemática, eles são fatores. Certo? Muito bem. Mas cada um desses fatores pode ser interpretado na álgebra como o 3, uma quantidade, né? Uma quantidade, no caso, um número, né? Um número representa uma quantidade. E o 2x, ele representa um monômio. E isso em álgebra significa que eu tenho 3 vezes 2x como 3, né, vezes 2x, como sendo o 2x sendo somado por ele mesmo 3 vezes. Então temos isso aqui, 2x mais 2x mais 2x. Por isso que o número 2, o número 3 aqui, ele representa, né, uma quantidade, porque é uma quantidade de vezes em que o 2x vai somar consigo mesmo. Né? Um número de vezes. Número de vezes que 2x soma, adiciona consigo mesmo. Vou botar assim, não soma. Soma é a resposta. Adiciona consigo mesmo, né? Ou por si mesmo. Por si mesmo. Certo? Então, se eu posso somar, então, se eu posso transformar 3x vezes 3 vezes 2x em 2x mais 2x mais 2x, isso aqui será igual a 6x. E por quê? Porque o 2 está multiplicando aqui, ó. O x, ele é um coeficiente, né? Vamos botar aqui em amarelo. Ele é um coeficiente. E esse coeficiente indica o número de vezes da variável x. Número de vezes desta variável x. Aqui tem duas variáveis x. Aqui tem duas variáveis x. E aqui tem duas variáveis x. Né? E totalizando, então, 6x. É claro que você, quando for multiplicar 3 por 2x, não precisa fazer isto, mas isso aqui é para relembrar que lá no princípio quando eu digo lá nos anos iniciais, quando você tinha 4 vezes 5, isso significava 5 mais 5 mais 5 mais 5, não é? Ou seja, o número 5, este, sendo somado consigo mesmo 4 vezes, não é? Da mesma forma que a gente pode fazer essa mesma interpretação. O que você aprendeu lá no ensino primário, né, pode ser aplicado aqui na álgebra. Porque a álgebra é uma extensão. É uma extensão de tudo que você aprendeu lá no ensino primário.
Mas para não necessitar, né, não ficar transformando essa multiplicação em uma soma de parcelas iguais, o que você faz? Eu apenas multiplico os coeficientes. Porque esse 3 aqui, apesar de ele ser um número, ele também é um coeficiente. Ele é um coeficiente de um monômio também. Ah, mas como assim? Coeficiente de que monômio? De um monômio do tipo, vamos escrever aqui, aqui tipo 3 vezes x elevado a zero. Né? Por quê? Porque o 3 ele pode ser entendido não apenas como um número, né? Mas também como um monômio que tem uma variável de grau zero. E lembrando que toda variável de grau zero ela equivale a 1. Isso aqui equivale a 1. Ou seja, quando você tem um x elevado a zero, e aqui está o x elevado a zero, só que está oculto. Né? Esse x elevado a zero que está aqui oculto, ele, na verdade, é 1. Então, você está fazendo 3 vezes 1. Por quê? Porque 3 vezes 1? Porque 3 vezes x na zero. E esse x na zero, em verdade, ele é 1. Então, esse x na zero aqui é 1. Ora, se é 1, então é 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3. Certo? É 3. Deixa eu apagar ali. Por isso que eu posso só escrever 3. Mas, às vezes, por alguma razão, né, não agora necessária, mas por alguma razão, às vezes você precisa colocar aquele monômio de grau, aquela variável de grau zero. Então, o que você faz? Então, você tem o 3 como coeficiente deste monômio aqui. Certo? Se ele é um coeficiente do monômio 3x na zero, que é a mesma coisa que 3, então, numa multiplicação de monômios, você faz o seguinte: multiplica os coeficientes. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai multiplicar os coeficientes entre si. Multiplicar os coeficientes entre si. E acabou. Então, se multiplica os coeficientes entre si, né, fica como 3 vezes 2, 6. 6 o quê? 6x. O que corresponde exatamente ao que nós encontramos aqui. 6x por uma soma de parcelas iguais. Certo? Esta aqui é uma forma algébrica de se calcular isso. A geométrica você tem que entender da seguinte forma. Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Um pouquinho. Deu. Então, 3 vezes 2x, em termos geométricos agora, né? Em termos geométricos, não apareceu muito bem a palavra ali na tela. Deixa eu apagar aqui. Tá. Em termos geométricos, nós temos o seguinte. O número 3, novamente, como eu falei agora, ele é um coeficiente lá em termos algébricos. Ele é um coeficiente. Mas em geometria, ele vai representar uma quantidade que ele representa também um número de vezes. Um número de vezes. De algum ente geométrico, né? Número de vezes do quê? De alguma coisa, de algo geométrico. Vou botar aqui, de algo geométrico. E que algo geométrico, então, esse 2x? Esse 2x, ele pode ser compreendido como o comprimento.
um comprimento. Comprimento do quê? Comprimento de um segmento. De um segmento de reta. De um segmento de reta. Certo? Então, por exemplo, você tem uma reta. A reta, ela, por definição, ela é sem fim, né? Ela não tem princípio nem fim. E você faz o seguinte: você desce de uma reta qualquer, né? De uma reta qualquer, que não tem origem, né? E não tem fim. Você toma uma parte dela. Tá? Peguei uma partezinha dela. Essa partezinha dela eu vou chamar de x. Ó. Então isso aqui vai ser meu x. Ou seja, o x é o comprimento que vai daqui até aqui. Isso a gente chama de segmento. Então daqui até aqui é o nosso x. Ou seja, 1x. O que significa esse 2x? Significa que eu tenho um outro x igual a esse juntamente. E um outro x. Tá? Então, x, um segmento x mais um outro segmento x, eu tenho um segmento total correspondente a 2x. Ou seja, esse 3 vezes 2x significa, na verdade, significa isso aqui, ó, 3 vezes 2x, como sendo 3 segmentos de 2x. Aqui eu tenho um segmento que vale 2x, mais, né? Mais, porque assim, isso aqui na verdade é 2x mais 2x mais 2x, como a gente viu anteriormente. Então 2x mais 2x, esse 2x está aqui, ó, esse aqui. Mais 2x é juntar a esse segmento de reta outros dois segmentos de reta, iguais a x, né? Então, nós vamos juntar aqui agora. Ó. Juntar aqui. Aqui vale outros 2x. Mais aquele outro 2x é juntar também mais 2x. Mais um segmento de reta de comprimento 2x. Então nós vamos ter aqui mais um segmento de reta igual a 2x. Totalizando isso, quanto? Quanto que totaliza isso aqui, o comprimento todo? Agora isso aqui, daqui, deste ponto até este ponto, se tornou um outro segmento de reta de comprimento igual a 6x. Isso é entendimento geométrico. Né? Então, é um entendimento geométrico que você pode fazer, né, para que você compreenda lá como se calcula isso em álgebra. Porque isso aqui, ó, essas coisas estão conectadas, né? A álgebra com a geometria ela está extremamente conectada. Então tu não pode desvencilhar uma coisa da outra. Por isso que eu estou falando também em termos geométricos. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho assim, ó, mais exemplos assim. B. 5 vezes 4y. O que isso significa? E você pode multiplicar os coeficientes. 5 vezes 4, 20. 20 o quê? 20y. Né? C. 14. 14x. Vamos mudar a ordem aqui. Vezes 4. Certo? Isso aqui é a mesma coisa que fazer 14 vezes 4. 14 é um coeficiente. O 4 é um coeficiente de um monômio de variável com expoente 0 ou degrau 0. E daí você faz 14 vezes 4, que dá 56. 56 o quê? 56x. Certo? Ou, mais um, se você tem assim, ó, 3 vezes 8 z, 3 vezes 8, 24z. Em termos geométricos, isso aqui significa 5 segmentos
de comprimento 4y. Isso aqui representa 4 segmentos de comprimento 14x. E este aqui representa 3 segmentos de comprimento 8z. Bom, mas não paramos por aqui, né? Agora vamos ver um próximo exemplo. CD, acho que agora é ele. Digamos que eu tenha 2x e eu quero multiplicar por 3x. Agora, uma multiplicação de monômios que tem variáveis diferentes de zero, os graus diferentes de zero. E neste caso, o grau, né, da variável do monômio 2x, o grau dele é 1. E o grau do outro monômio aqui também é 1. Ou seja, como já foi dito em aulas anteriores, monômios de grau 1 podemos dizer que se tratam de comprimentos de segmentos de reta. Então, vamos escrever aqui, ó, monômios de grau 1 podem ser entendidos como comprimentos de segmentos de reta. Ponto. Então a verdade é o seguinte, ó, o que é 2x? 2x seria um segmento. Se eu definir x como esse segmento aqui, ó, e inicia aqui e finaliza aqui, ó, digamos, x. Certo? Se eu defino isso como x, o que é 2x? Então, isso aqui é o nosso x. O que é 2x? 2x significa um segmento de reta o dobro do x. Se isso aqui é x, então mais um x para tornar o dobro deste. Então isso daqui é 2x. E o que é 3x? 3x significa o triplo desse segmento x. Então vai daqui, aqui, até aqui. E mais um. Então tudo isso aqui representa o quê? 3x. Muito bem. Mas agora, numa multiplicação de monômios de mesmo grau, podia até ser diferente, de graus diferentes, mas nesse caso aqui, a multiplicação de monômios de grau superior a partir de 1, você tem que entender essa multiplicação aqui agora, isso aqui é importante, ó. Tem que compreender essa multiplicação como sendo uma multiplicação deixa eu ver como é que eu vou escrever aqui, de segmentos de reta perpendiculares entre si. Perpendiculares entre si. Então tu vai ter assim, ó. Vai ter um segmento de reta. Vamos fazer aqui do canto, aqui, ó. Como é que você vai ter? Tem um segmento de reta aqui, ó, que vale 3x. Isso aqui tudo é 3x. Que é esse aqui, tá? Trouxe para cá. Vamos dividir em 3 aqui, então. Fica 3x. E agora eu vou traçar a partir de qualquer uma das extremidades desse segmento, aqui ou aqui, traçar o segmento 2x, perpendicular a ele. Então 2x aqui, ó. Então isso aqui vale quanto? Daqui até aqui, 2x. Então em termos geométricos, toda vez que eu vou fazer uma multiplicação de monômios a partir do grau 1, certo?
eu posso compreender como sendo, né, dois monômios, né, a partir de grau 1, como sendo uma multiplicação de segmentos de retas perpendiculares entre si. E o que você entende disso? Entende o seguinte, ó, se você fizer um esforço mental aqui, vai compreender do que a gente pode tratar disso como sendo completar aqui, né, completar tanto em cima quanto aqui embaixo, aqui do lado, aliás, como se fosse um retângulo. Nós estamos, então, na verdade, como se estivéssemos multiplicando segmentos de um retângulo, os lados de um retângulo. E se você fizer ainda umas subdivisões aqui, ó, o que você vai ter? Você vai ter isso. Ah, não ficou legal aqui, mas deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco. Só piora. Tá, melhorou um pouquinho. Eu tenho então o quê? Se eu subdividir esse retângulo aqui agora, construído a partir do segmento 3x, esse aqui, né? E do segmento 2x, este aqui, você vai ter um retângulo. E esse retângulo subdividido vai ter outras 6 figuras planas conhecidas. Conhecidas como? O que você acha que é? Se isso aqui mede x, aqui também vai medir x. Porque essa medida aqui, ó, daqui até aqui, ó, essa medida aqui, vale x. E vale x, ó. Certo? A outra aqui de cima, mais um outro x, totalizando 2x. Então, essa medida aqui, se tu transportar para cá, ó, vai também medir a mesma coisa. Essa aqui é a mesma altura. Então aqui também é x. Isso aqui também é x. E aqui também é x. Né? E é perpendicular. Esse lado aqui desse x. Esse x aqui é perpendicular a esse outro. Nós temos um quadrado aqui. Temos um quadrado. Da mesma forma aqui um quadrado. Aqui um quadrado. Aqui um quadrado. Aqui um quadrado. E aqui um quadrado. Ou seja, quantos quadrados nós temos? Nós temos 6 quadrados. E como é que você define um quadrado? Um quadrado, a gente já falou anteriormente, que é quando tem o lado igual a x, como sendo x ao quadrado. Agora o expoente é 2. Lembrando das aulinhas lá de potenciação, né? De mesma base, lembra? Olha só. Vou fazer aqui uma recapitulação aqui. Vamos fazer aqui um cantinho. Por exemplo, se eu tenho 3 ao quadrado multiplicado por 3 na quarta, o que nós tínhamos que fazer? Multiplicação de mesma base. Né? Nós mantemos a base permanece 3 e somos expoente. 2 mais 4, 6. Aqui a mesma coisa. Se você olhar sob o ponto de vista numérico, que x ele é um número, né? Você vai fazer o seguinte. Então, é uma multiplicação de duas potências. Essa aqui é uma potência. X na 1 é uma potência. Aqui também x na 1 é uma outra é a mesma potência. De mesma base, soma expoente. Então, você vai multiplicar os coeficientes. Você vai multiplicar os coeficientes. 2 vezes 3, 6. E vai multiplicar as potências aqui. X na 1 vezes x na 1. Mantém a base, x. E soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Que é o que fecha. Ó. É o que fecha, que corresponde geometricamente. Então, isso aqui, algebricamente, corresponde a isso geometricamente. Porque você tem aqui 6 quadrados, cada quadrado vale quanto? Cada quadrado vale x quadrado. Então, tu tem um quadrado aqui que tem área igual a x quadrado, outro que tem x quadrado, outro que tem x quadrado, x quadrado, x quadrado e x quadrado. 6x quadrado. Então, essa noção geométrica aqui também é necessário que você tenha. Né? Então, vou fazer mais um exemplo aqui. Então, por exemplo, se eu quero fazer 8x vezes
4x, eu tenho 8 vezes 4, 32. X vezes x, x ao quadrado. Porque o expoente 1 do x, ou grau 1 de cada um desses x, fica x quadrado. Somos expoentes. Somos graus. G. Aqui nós vamos somar os graus, né? Somar graus da mesma variável. Se as variáveis são diferentes, você não pode somar. Vai deixar como está. Então, por exemplo, se eu tenho 2x vezes 3y, que parece, né, com o que a gente fez anteriormente, né, porque agora mudou para y, então tu não pode fazer o quê? Você pode fazer o seguinte, ó, 2 vezes 3 é 6. Coeficiente tu multiplica. Mas o x e o y, eles são segmentos de reta em termos geométricos, mas de comprimentos diferentes. Então tu não pode dizer que x vezes y vai ser um x quadrado ou um y ao quadrado. Vai ser x e y. Apenas x e y. GH. Vou fazer mais um aqui. 3y vezes 4z vezes 8x. Como é que fica? Multiplica os coeficientes. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 8, 96. 96 o quê? Como cada um dos monômios aqui ele tem variáveis diferentes, y, z e x, então você não pode dizer que tem mesma base. Se não tem mesma base, tu não pode somar expoentes. Então fica como? Fica x, colocando na ordem alfabética, né? Só por deixar organizado, y, z. Fica assim o resultado. E assim sucessivamente. Agora, não vou poder, para não ficar longo o vídeo demais, GHI. Não vou poder dizer o seguinte, né, das explicações geométricas quando eu tenho uma situação como esta. Ó. Vamos dividir aqui. Vamos apenas fazer o uso algébrico mesmo. 2x vezes 3x quadrado. Vou fazer o uso apenas das propriedades das potências. Então, novamente, o que nós temos aqui? Coeficientes. O 2 é o coeficiente e o 3 é o coeficiente. 2 vezes 3 é 6. Agora, as variáveis aqui, ó, elas têm graus correspondentes a 1 e grau correspondente a 2. É uma mesma variável? Está multiplicando? Então, você mantém a variável e soma os expoentes. 1 mais 2, 3. E você ficou com 6x ao cubo. Certo? Se nós tivéssemos assim, 5y vezes 2x ao cubo, digamos, o que você faz? Você vai multiplicar os coeficientes. 5 vezes 2 fica 10. Mas as variáveis são distintas, então você não pode somar os expoentes. Você tem que escrever as variáveis com seus respectivos expoentes. X ao cubo y. Mas, se fosse assim, ó, 5x vezes 2x cubo, o que nós podemos fazer? 5 vezes 2 continua 10. Mas o x deste monômio aqui, deste fator, é o mesmo x deste outro monômio, é a mesma variável, então mantém a variável e soma os expoentes. Qual é o expoente desse monômio aqui? Expoente 1. O expoente dele é 1. Então soma os expoentes, que fica igual a 4. Certo? Se tivéssemos assim, ó, 5x quadrado vezes 2xy igual
acrescentei aqui ó, um monômio com o seguinte grau. Olha só. Neste monômio nós temos duas variáveis. Uma variável x, que tem grau 1, e uma variável y, que tem grau 1 também. Certo? A multiplicação de coeficientes permanece. O coeficiente é sempre normal, é sempre multiplicar como se fosse número mesmo, e é número. 5 vezes 2, 10. Agora, tu tem aqui uma variável x que está multiplicando outra variável x. Veja, essa variável y não pode ser multiplicada por x para dar algo híbrido, digamos. Né? Então, tu vai fazer x ao quadrado vezes x, mesma variável, somos esses expoentes aqui, ó, das mesmas variáveis. 2 mais 1, 3. Então, fica x na 3. Agora, este y, tem alguma outra variável para multiplicar com ele? Não tem, então ele permanece tal como é. Y. Então fica 10x cubo y. Tá? JKLM. Vou fazer mais um. Alcançou os 30 minutos. E digamos que eu tenha 8y² vezes 3x² y vezes 2y cubo x na quarta. Digamos esse aqui, 3 monômios aqui multiplicando entre si. Né? Parece que ficou mais complicado. Não é a mesma coisa. Multiplica os coeficientes. O coeficiente aqui é 8, esse aqui é 3 e esse aqui é 2. Então, olha lá. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 2, 48. Total, 48. Veja que o resultado aqui, ó, multiplicação de coeficientes, continua coeficiente, tá? Isso é importante, certo? Ó, continua coeficiente. Agora vamos analisar variável por variável. A variável aqui é y. E tem um monômio com o outro monômio com uma variável y também. E essa variável y aqui, nesse segundo monômio, tem grau 1. E nós temos uma outra variável, temos a mesma variável no outro monômio, que é grau 3. Então, essas aqui ó, você vai somar. Este vai somar com este e vai somar com este. Porque está multiplicando a mesma variável, então mantém a variável y e soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Mais 3, 6. E agora vamos analisar a variável x. A variável aqui não tem variável x, mas aqui tem. E aqui tem. A variável x aqui tem grau 2. A variável x aqui tem grau 4. Mesma variável está sendo multiplicada, né? Porque é uma multiplicação aqui ó, de 3 monômios. Né? Então, essa variável x está multiplicando por pela mesma variável x. Você vai manter a variável x e somar os seus respectivos graus ou expoentes. Vai ficar 6 também. E acabou. É simples assim. Certo? Então, é isso aí. Se houver alguma dúvida, é só escrever nos comentários aí que a gente responde. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.